Meus amados, a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito precioso para a vida cristã. A gente vai falar, o pastor Sérgio na semana passada fez um desafio. Daqui da frente falou assim, semana que vem nós vamos falar sobre obediência. Obediência é a chave da vida cristã. Se nós cremos num Deus que sabemos que pode tudo, se nós cremos num Deus que sabemos que nos ama a ponto de entregar a sua própria vida, e que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, não existe um outro caminho que não seja de obedecer os seus mandamentos. Isso é natural da gente deduzir, mas nem sempre é natural da gente agir. E a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre isso, sobre por que obedecer, como obedecer. E eu quero te convidar a me emprestar os seus ouvidos, a me emprestar o seu coração, e hoje a gente tomar uma atitude diferente, a partir dessa elucubração que nós vamos falar sobre a obediência aqui. Você está comigo? Deus, em nome de Jesus, eu quero me colocar nas suas mãos. E pedir, Deus Santo, que nada saia de mim, mas que venha do Senhor através de mim, para alcançar nossos corações. E que fale comigo antes de falar com qualquer um dos que está aqui, Jesus. Que o Senhor seja o nosso alvo. Que o Senhor seja, Deus, o motivo da nossa vida. Por isso nós te oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente pensa em vida cristã, a gente tem aí um dia a dia de buscar as melhores coisas. E o pastor Sérgio hoje, logo na introdução aqui, ele falou sobre isso. Que nós não fazemos obras para ser salvos, mas nós fazemos obras porque somos salvos. Paulo disse aos Efésios assim, porque nós fomos salvos para as boas obras que ele preparou para nós, antes da fundação do mundo. Mas a gente, às vezes, na nossa cabeça, isso inverte um pouquinho. E essa inversão faz com que a gente ache que a gente tem que fazer obra para estar com Deus. E, na verdade, nós fazemos obras por estar com Deus, né? E a diferença entre obediência e sacrifício é fazer obra para ou por estar com Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas 5. De 1 a 11. Nós vamos começar falando sobre uma obediência que pareça insana. E a obediência insana é o que vai nos levar para próximo do Senhor. Lucas 5, de 1 a 11. Você já abriu? Já achou aí? Quem não achou, levanta a mão. Esperar você achar. Quando você achar, você levanta a mão de novo, que aí a gente lê todo mundo junto. Pronto, vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E eles estavam lavando as redes por quê? Porque não tinham pescado nada. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o mar, faze-te ao mar alto, e lança as suas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quem era o pescador? Quem era pescador? Simão. De quem era o barco? De Simão. Quem estava lavando a rede porque passou a noite toda tentando pescar e não conseguiu? Simão. Quem era o especialista? Simão. E Jesus fala assim, olha, de dia, com a multidão em volta fazendo barulho, você vai jogar a rede. E Simão, mesmo sendo especialista, em algum momento ele olha e fala assim, bom, deixa eu obedecer esse cara, porque ele está falando de algo que eu conheço e eu já fiz o que me era possível. E Jesus manda lançar a rede, ele lança a rede e o que acontece? Pesca tantos peixes que os barcos chegam a quase naufragar. E eu quero usar essa passagem para a gente
pensar um pouquinho sobre a nossa atitude diante da ordem de Deus, que não nos parece prática. Eu sou corretor de imóveis e todos os dias eu saio da minha casa de manhã para trabalhar. E tento captar imóveis, e vendo imóveis, e alugo imóveis. E às vezes Deus fala assim, fica em casa hoje. Dá atenção para a Soraya. Passem o dia juntos. Deus, eu preciso de manutenção, eu preciso colocar comida dentro da minha casa. E na semana passada, depois de escolher ficar em casa, e por ter trabalhado dias a fio sem conseguir fechar nenhum negócio, vem um negócio para a minha porta. O rapaz me liga, eu vou até o apartamento, eu faço a captação, no dia seguinte o apartamento estava alugado e a gente consegue recuperar aí uma parte. Às vezes a gente se coloca como especialista diante daquele que a gente declara. O que a gente fala de Deus? Deus é Senhor, Deus é absoluto, Deus é poderoso, Deus sabe todas as coisas, Deus me ama, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, mas quando Ele fala comigo, eu fico comigo, ao invés de ficar com Ele. E a essência da obediência é a voz do Senhor, ela é para ser seguida, ela não é para ser ouvida. Porque se ela for ouvida e não houver uma mudança, e não houver a sequência de obediência ao que Ele manda, a gente não vai conseguir conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é simples. As crianças sabem disso. E quando os pais mandam e eles não obedecem, mas sabendo que o final não vai ser bom para eles. Mas a gente, cheio do orgulho, cheio da arrogância, cheio de nós mesmos, acha que a gente sabe mais do que Deus, o que é melhor para nós. A gente acredita que as nossas ofertas, que as nossas boas obras, que os sacrifícios que fazemos são suficientes para agradar o Senhor. E a gente se esquece que agradar o Senhor é ser abençoado por Ele, é receber o amor dEle, é caminhar naquilo que é o melhor para nós. E sabe o que é o melhor para nós? Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Vai para a lógica de Deus. E assim você pode entender e compreender e experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Que só é a vontade dEle. O que é obedecer? Jesus conta uma história de 2 filhos, em que o pai falou assim, vem me ajudar no campo. E um falou, eu vou. O outro falou, eu não vou. O que disse que ia, não foi. O que disse que não ia, foi. E a gente, com os olhos humanos, a gente olha para a conformidade externa. Meu filho, faça isso. Pai, eu vou fazer. Mas obediência não é uma conformidade externa. Obediência é muito mais que isso. É a gente ter a atitude humilde de entender que o pedido do Pai, ou a ordem do Pai, ou a direção do Pai, é que vai nos levar para o melhor caminho. Obedecer é se esvaziar, é esquecer de que nós temos algum senso do que é melhor. Porque, mais uma vez, e eu gosto de uma expressão que o Sérgio usa muito quando conversa comigo, ele fala, de novo, entenda, de novo. Enquanto a gente estiver cheio de si mesmo, a obediência não é uma opção. Porque a obediência não é você fazer o que tem que ser feito ou o que te foi ordenado, mas você querer fazer o que te foi feito ou o que foi ordenado. Então, de novo, enquanto a gente estiver no controle da situação, a obediência não vai ser real nas nossas vidas. E aí a gente não vai ter as boas consequências da obediência. E voltando para essa história que Jesus contou, o filho que disse que não ia, mas foi, ele recebeu a gratidão do pai. O filho que disse, eu vou, meu pai, mas não foi, ele não recebeu. E só nisso, no receber a gratidão ou não receber a gratidão, faz a diferença entre o futuro desses 2 filhos. E quando Deus fala para mim, Toninho, faça. E eu resolvo não fazer porque é insano. Eu não jogo a rede do outro lado, no meio do dia, no meio do barulho, com o sol sobre as águas, porque eu sei que eu não vou pescar.
E quando eu sei que não vou pescar, por que eu vou jogar a rede? Mas Simão se esvaziou de si mesmo e disse: eu vou jogar na tua palavra. E o que ele conseguiu receber em troca? Foi a melhor pescaria da vida dele. Então, mais do que atos de fazer o que me foi ordenado, eu preciso querer fazer. Eu preciso saber que o que me foi direcionado pelo Senhor, e eu estou falando de obediência no sentido mesmo com Deus, eu preciso saber que o que me foi direcionado pelo Senhor é melhor do que aquilo que a mim parece lógico. Preciso disso. E se eu não tiver isso, eu não vou ter disposição para fazer. Eu vou fazer pela ordem, eu vou fazer para cumprir tabela. A gente está aí na última rodada do Brasileirão e muitos jogos hoje são para cumprir tabela. O que é? Não vale nada. Para cumprir tabela não vale nada. Se eu não tiver disposição no meu coração para colocar em prática aquilo que o Senhor fala para mim, e muitas vezes não é no meu ouvido, às vezes é no ouvido do meu líder, às vezes é no ouvido do meu irmão, às vezes é no ouvido do meu pastor, do meu companheiro de célula. Mas se eu não estiver pronto para receber, para ouvir e executar o que o Senhor me direciona, não é obediência. Eu posso até executar, e se eu executar sem disposição, eu vou fazer para cumprir tabela. E aí eu não vou colher os peixes, não vou colher os frutos. Obedecer também é reconhecer a autoridade daquele a quem eu digo servir. Porque se ele tem autoridade sobre a minha vida, o meu posicionamento tem que ser cumprir a direção que ele dá. Engraçado é que no meu trabalho, quando o meu chefe fala, eu faço. Na minha casa, quando meu pai fala, eu faço. Mas muitas vezes, quando o Senhor fala, a gente não reconhece a autoridade do Senhor sobre aquele assunto especificamente. E o fim dessas coisas é conhecido e não é bom. É bater a cabeça na parede. Quem já bateu a cabeça na parede aqui? Eu bati há pouco tempo e fiquei 2 semanas com uma cicatriz na testa. Entrei na casa, não tinha luz. E por não ter luz, eu fui correndo para procurar uma janela e não tinha janela, só tinha uma parede. Quando nos falta luz, bater a cabeça na parede é o próximo passo. Além de reconhecer a autoridade daquele que me direciona, daquele que me manda, eu preciso saber que ele sabe todas as coisas. Porque muitas vezes o cara tem autoridade, mas não tem o conhecimento técnico. O André sabe disso. O André deve ter um chefe que não sabe esmiuçar os códigos como ele sabe. Mas quando o cara fala, eu preciso desse resultado, ele sabe do que está falando. Quando o Senhor nos direciona, ele sabe cada passo. Ele conhece o código como ninguém. Melhor do que quem escreveu, porque quem escreveu foi ele mesmo. Ele conhece o código. Ele sabe o fim de cada ação, de cada atitude. E obedecer é reconhecer que ele sabe do que está falando. Ele é especialista. Muito mais do que eu. Porque se eu tenho 50 anos de especialização em determinada área, ele tem alguns milhões na minha frente, naquela mesma área. E quando eu reconheço que ele sabe do que está falando, eu estou pronto para mudar a lógica da coisa, se isso for necessário. Mas, principalmente, eu tenho que estar pronto para mudar a direção do meu caminho, porque o destino ele conhece, eu não. Eu posso até conhecer a origem, mas o destino vem dele. E como ele conhece o meu destino, eu tenho que estar pronto para mudar de rumo. Você está comigo até aqui? Amém. Amém? E um outro motivo que tem que nos levar a obedecer é saber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E eu tenho um exemplo que eu uso muito, que é os meus filhos. Os meus filhos gostavam de bolo quente.
Então eles queriam colocar a mão no forno e trazer a travessa para poder pegar o bolo quente. Mas a mãe sabia que eles iam se queimar. A mãe sabia que se o bolo esfriar, ele fica mais saboroso, não fica tão esfarelento. A mãe sabia, mas os filhos, pelo desejo de comer o bolo, queriam antecipar essa fase. E depois amargavam as consequências disso. Uma queimadura, uma dor de barriga, um bolo não tão saboroso. Ele sabe. Deus diz na sua palavra que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz, para te levar ao destino que desejares. Ele sabe. E por mais que eu me ache especialista, quem sabe é Ele. 1 Samuel 15, 22. Abre aí sua Bíblia. Essa é mais difícil do que a primeira, hein? 1 Samuel 15, 22. Antes de ler esse texto, eu preciso falar sobre como era a adoração a Deus nessa época aqui, né? Dentro do templo tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E para que o sacerdote pudesse se comunicar com Deus, ele tinha que fazer um sacrifício. Ele tinha que sacrificar um animal. E aí, a partir daí, ele tinha um acesso ao Senhor. 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu quero falar algumas coisas sobre esse texto. Deus tinha dito para Saul: olha, você vai lá, você vai ganhar a guerra, você vai jogar os despojos, vai destruir tudo, você não vai trazer despojos de volta para a terra. Você vai sacrificar todos, eu não quero nada que venha desses reinos que você está entrando em guerra. E aí Saul, no alto da sua sabedoria, de especialista em guerra, depois de ter conquistado, ele trouxe os melhores animais e poupou os reis. E disse para Samuel, que era o profeta: olha, eu trouxe os melhores animais para eles servirem de sacrifício ao Senhor. A melhor obra, o melhor que eu faço, eu quero entregar ao Senhor, mesmo ele tendo dito que eu não tenho que fazer isso. E Samuel disse para ele: olha, o seu sacrifício é bom. A sua ideia é boa. Você queria o melhor para Deus. E você teve uma super ideia. Só que tem uma coisa que é superior ao sacrifício. É a sua obediência à palavra dele. E a gente tem outros casos aí de Saul com relação à obediência e desobediência, mas eu quero me ater só nesse. Quando Samuel diz para ele: olha, a sua força motriz é a melhor, mas a sua atitude não foi a melhor. Você queria o melhor para o Senhor, mas o Senhor não pediu para você esse melhor. Ele pediu só que você obedecesse a palavra dele. Desfaz do seu melhor. Abre mão do melhor que você pode me dar. Porque eu quero você. Eu não quero o que você pode me dar. Eu não quero o que você pode fazer por mim. Eu quero o seu coração. Eu quero você. E aqui nós cremos nisso. O Senhor não está interessado no seu talento. O Senhor não está interessado na sua inteligência. O Senhor não está interessado na sua sabedoria. O Senhor não está interessado na sua performance. Ele está interessado no seu coração. E aí ele diz: olha, a sua obediência me vale muito mais do que tudo que você faz de melhor. Porque sendo obediente, eu vou usar isso para a minha glória e não para a sua. Obedecer é muito, mas é muito melhor do que sacrificar. E a obediência traz bênçãos. No texto base de hoje, qual foi a bênção da obediência? Trazer uma rede cheia de peixes.
apesar de parecer uma ordem insana, apesar de parecer uma ordem difícil de se executar e que não ia dar resultado nenhum. Mas quando o Senhor diz, joga, lança a sua rede, lança a rede do lado, à tarde, com barulho. Lança a rede de um jeito que você nunca fez antes e você vai ter resultados nunca alcançados. Atribuem a Einstein, eu não sei se é verdade, mas ele diz que a maior insanidade do homem é querer resultado diferente repetindo a mesma ação. Não sei se é dele, mas tem lógica. E Deus fala, olha, me obedece. Faz diferente, que você vai ter resultados excelentes. Porque eu sei que pensamento eu tenho a seu respeito. Eu sei que pensamento eu tenho a seu respeito. Vamos abrir a Bíblia de novo? Lá em Filipenses 2:8. Mais uma recompensa da obediência. Filipenses 2:8 diz o seguinte: e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Geraldo já deu uma risadinha ali, lembrando do texto que a Thaís mandou no grupo, que a filha deles mandou no grupo esse texto e disse assim, olha o texto favorito do pastor Toninho. Ele já citou ele pelo menos umas 20 vezes nas 5 que eu assisti. Se achando na forma de homem. E depois eu quero que você leia esse capítulo 2 inteiro, até o versículo 17, 18. Mas ele diz que Jesus se esvaziou da forma de Deus, e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. E aí vem o resultado da obediência. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nem Jesus quis essa glória, mas ele foi obediente, para que, sendo recompensado na sua obediência, o nome do Senhor seja exaltado. E essa é a lógica de Deus. Essa é a contracultura do que a gente vê daqui para fora, da vida cristã para fora, mas da vida cristã para dentro, a cultura é outra. Se humilhe, seja obediente. E Deus vai ser exaltado pela sua obediência e pela sua humildade. Amém? Deuteronômio 28, de 1 a 2, mais um texto um pouquinho mais difícil de ser encontrado. Deuteronômio 28. Deuteronômio é o 5º capítulo da Bíblia, então está lá no comecinho. Alguns conhecem essa passagem de Cantar, lá com o Nani Azevedo, que diz assim, se ouvires, Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás onde você estiver, bendito será tudo que você colocar a sua mão, se você ouvir a Deus e atender os seus mandamentos, se você obedecer. E quem é que será exaltado? O Senhor será exaltado pela sua obediência. Se atentamente você se prontificar a obedecer à voz de Deus, se você se prontificar a ouvir o que o Senhor tem a dizer, e se prontificar a executar todas as ordens dele, você será bendito. Você será bendito onde quer que esteja, onde quer que coloque sua mão, e o Senhor será exaltado sobre isso. Uma outra característica importante da obediência está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim, se vocês me amarem, vão fazer o que eu vos digo. Se vocês me amarem, vocês vão fazer o que eu vos digo. Vamos ler lá? João
14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é nada mais, nada menos do que obedecer, do que trilhar o caminho da obediência. E sabe, é necessário que a gente abra mão da nossa mente. Como eu falei, a gente tem que se esvaziar de si mesmo. Porque essa mente renovada, entendendo a lógica divina, é aquela coisa do perder a vida para ganhar, é aquela coisa do se humilhar para ser exaltado, é aquela coisa de chorar para ser consolado. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Enquanto a gente estiver com a cabeça totalmente focada na lógica dos homens, a gente não vai conseguir entender essa lógica que Deus nos traz. É sempre um desafio obedecer. Vamos lá para Gênesis. Não precisa abrir, eu vou só lembrar a história. A serpente chega para Eva e diz o seguinte: o que te mandou o Senhor? Que você não comesse das árvores do jardim? Nesse momento, a obediência foi colocada à prova. E nesse momento, ela não conseguiu obedecer. E a consequência é trágica, e a gente sabe dela. Até hoje, a gente traz sobre si consequências dessa desobediência de Eva, de Adão, sobre as nossas vidas. Um outro caso em que o desafio da obediência não foi bem cumprido e teve suas consequências, foi Jonas. Deus disse para Jonas o quê? Vai para Nínive. Aí ele falou, não vou para Nínive, eu vou para outro lugar. E para ele chegar em Nínive, ele teve que passar bons bocados, inclusive viajar a bordo de um peixe. Não obedeceu e amargou consequências ruins. Elias, depois de ter desafiado 380 profetas e ter sido vitorioso em nome do Senhor, ao invés de continuar o seu ministério, ele vai para uma caverna, com medo de uma pessoa. Com medo de uma pessoa. Ele tinha acabado de vencer 380. E aí fica com medo de uma pessoa. Por desobediência. E a obediência tem um custo. Além dela ser um desafio. E todos os que obedeceram, a gente viu alguns casos aqui, mas todos os que obedecem à direção de Deus, colhem daquilo que semearam em obediência. A obediência tem um custo. Muitas vezes abrir mão daquilo que eu sei não é fácil. Eu sei que isso dá certo. Deixa comigo. E eu tenho essa característica de executora, e alguns de nós aqui têm essa característica executora, né, Marcelo? É para fazer? Só me diz o quê? Deixa que eu me viro. Abrir mão disso. E dizer, Senhor, qual é a tua direção? Eu preciso da tua direção. O custo da obediência é conhecer a ordem. E quando eu conheço a ordem, eu preciso estar pronto para obedecer. E como é que eu vou conhecer a ordem de Deus? Porque Deus é Espírito e Ele não me fala audivelmente. Ele vai te dar direções através dos seus irmãos, através da sua liderança. E essas direções, elas podem e devem ser questionadas para melhor entendimento. Elas não podem ser motivo de rebeldia, elas não podem ser motivos de não execução. Mas elas devem ser questionadas, porque é mais gostoso quando eu entendo. Se eu não estou seguro, eu vou perguntar a Deus, me explica, me direciona melhor. E aí a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Mas questionar não quer dizer estar pronto a não fazer. Questionar é preciso entender melhor para que eu execute, para que eu obedeça. Tinha um pastor conhecido nosso que ele falava que o alfabeto de Deus é diferente do nosso, que é OBDC.
Isso é chave na vida cristã. Ou eu obedeço, ou eu não tenho como tomar posse. Porque, inclusive, confessar Jesus é obediência a algo que Ele ensinou, que Ele nos direcionou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é obedecer. Não perecer e ter a vida eterna é a bênção da obediência. Lucas 22, 42. No mesmo livro do nosso texto base, eu espero que você tenha deixado marcado aí algumas páginas para frente. E obediência envolve sacrifício, como nesse texto que a gente vai ler agora. 22, 42. Em Lucas 22, 42, Jesus vira para Deus e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Sacrifício, o desafio da obediência. O custo da obediência é entender que a vontade dele, por mais que não pareça, é melhor do que a nossa. E nessa oração, Jesus não estava falando sobre um feito básico. Ele estava falando sobre experimentar a morte. E eu fico olhando na vida de Jesus, na vida terrena de Jesus, tudo para ele era inédito. Ele experimentou nascer, ele experimentou ser criança, ele experimentou ser adolescente, ele experimentou ter embates públicos, ele experimentou ensinar fisicamente, ele experimentou optar pela vontade do Pai, ele experimentou morrer, ele experimentou ressuscitar, ele experimentou ir ao Hades, ao inferno, ele experimentou subir de volta aos céus e enviar um Consolador. Tudo isso por obediência. Tudo isso por obediência. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar, porque quando nós obedecemos, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. E se tornar semelhante a Jesus, se não é o seu objetivo, meu irmão, alguma coisa está errada na sua visão de fé. Porque o propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes ao primogênito. Romanos 8. Se tornar semelhante a Jesus é diferente do seu objetivo de vida, repensa. Não é para repensar sua vida cristã, não. Repensa o seu objetivo. Seu objetivo tem que ser se tornar semelhante a Jesus. E aqui a gente tem mais um desafio, é se tornar semelhante a Jesus na obediência. Se tornar semelhante a Jesus na obediência cria uma intimidade maior com o Senhor. Porque nós passamos a conhecê-lo melhor quando nós ouvimos a sua voz e reconhecemos e executamos. Nós criamos uma intimidade maior com o Senhor, porque Ele habita na verdade. E a obediência é tornar verdade aquilo que nós cremos. Tornar-se semelhante ao Senhor é caminhar de fé em fé até a estatura de varão perfeito, até se tornar semelhante ao Filho primogênito. E para encerrar, a obediência traz uma consequência linda, que está lá em Gálatas 5, que é o Espírito consegue frutificar na nossa vida. O Espírito consegue frutificar na sua vida, e ele só vai frutificar quando você for obediente. E lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, está a principal consequência da sua obediência na sua vida e na vida dos que te cercam. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, discussões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais de antemão vos declaro, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas quais são as consequências da obediência? O Espírito frutifica, e o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em algumas traduções, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos, e se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O Espírito vai frutificar, e aí a obediência, ela não traz bênção só para a minha vida, mas para a vida daqueles que me cercam, porque tudo que o Espírito frutifica, você vai olhar e vai ser para o outro. Amor com o outro, paz com o outro, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso você vai abençoar as pessoas que te rodeiam. E quando o Espírito frutifica e as pessoas que te rodeiam são abençoadas, elas passam a conhecer um Jesus que você está aprendendo a conhecer. E aí você está cumprindo a principal ordem de Jesus para a sua vida, que é indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Obediência é uma decisão. Eu quero obedecer. E se eu quero obedecer, eu vou estar mais atento. Eu vou estar mais pronto para ouvir. Eu vou estar com a direção na mão, pronta para dar uma guinada de 180 graus, se isso for necessário. Dar um cavalo de pau, se for necessário. Para ir na direção que o Senhor desenhou para mim. E quando eu estiver andando na direção que o Senhor desenhou para mim, o Espírito Santo começa a frutificar na minha vida e me abençoar e abençoar todos que me rodeiam. E essas pessoas que estão andando comigo começam a perceber que o melhor caminho é o caminho da obediência. Que Deus nos dê um coração pronto para isso. Que nós queiramos ter esse coração, porque Ele quer fazer isso na sua vida. Que eu queira. Que eu queira ser atento à voz do Senhor e pronto para obedecer. Essa é a minha oração por você nessa manhã. Essa é a minha oração por mim nessa manhã. E eu quero te dar alguns segundos para você refletir sobre isso. Qual é o caminho que você quer tomar? É o caminho da sabedoria humana ou o caminho da sabedoria divina, traduzido pela palavra obediência? Reflita sobre isso. Considere sobre isso. E nós vamos fazer algo que é raro. Nós vamos ficar em silêncio durante alguns segundos. Para você e o Senhor. Porque como a Carol cantou aqui hoje, eu conheço esse Deus e eu sei que Ele faz milagre. Mas eu preciso estar disposto a receber. Feche seus olhos. E eu não vou falar nada.